Vamos continuar a nossa exposição no livro de Tiago, na sequência aqui agora, ainda no capítulo 1, mas agora vamos avançar um pouquinho mais. Com a graça de Deus, aqui vamos começar no versículo 12. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 18. Nós vamos ver dois assuntos agora. O primeiro fala da origem do pecado, o segundo fala da origem do bem. Vamos ver o texto então, irmãos, todos abriram? Tiago, capítulo 1, do versículo 12 até o 18. Diz assim, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Obrigado, irmão. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora a origem do bem. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar mais uma vez, pedindo sabedoria, graça, para que possamos compreender a palavra de Deus. Senhor, nós nos debruçamos mais uma vez diante da Tua palavra, com alegria e ao mesmo tempo com reverência, reconhecendo a nossa incapacidade de compreendê-la sem a operação do Teu Espírito. E por isso pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre nessa noite, que Ele nos conduza em toda a verdade, que Ele abra os olhos do nosso coração para compreendermos aquilo que Ele mesmo, o Espírito Santo, inspirou Tiago para escrever essa carta. E que essas verdades, Senhor, sejam aplicadas em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, pois sem Ti nada podemos, Senhor. Clamamos a Ti por tudo isso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós já vimos que Tiago, presbítero da primeira igreja cristã, a igreja lá em Jerusalém, nós vimos isso. Tiago, depois de ter a grande revelação do seu irmão como Senhor e Salvador, ele se humilha diante de Jesus, seu irmão mais velho, e ele reconhece que ele não é digno nem de ser chamado irmão de Jesus, ele se apresenta como servo de Jesus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vimos que ele também falou do versículo 2 ao 4 dessa carta, desse primeiro capítulo, nós vimos que ele mostra os benefícios das provações, que é um motivo de alegria nós passarmos por várias provações, como nós já vimos. Essa variedade de provações ela é bastante didática, é útil para nosso crescimento, amadurecimento espiritual, para nossa maturidade cristã, e elas são diversas. Como diz o Hernandes Dias Lopes, algumas são meio cor-de-rosa, clarinho, né? Outras são um pouco mais alaranjadas, são um pouco mais intensas ou espessas. Outras são um pouco mais pesadas, chegam a ficar um pouco marrons até. E outras são negras e a gente diz assim, eu não consigo nada, se não for a graça de Deus nesse momento. Então, elas são variadas, né? E isso nos ajuda a gente a compreender que elas são necessárias para a instrução. E por isso, então, Tiago diz, tenha por motivo de toda alegria passardes por essas várias provações. Elas têm um bom propósito. Depois ele diz, no versículo 5 ao versículo 8, ele diz
que se você tem falta de sabedoria, embora Tiago ensine que as provações são completas e elas fazem com que o crente saiba passar por elas e eles saiam maduros e perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ainda assim, Tiago diz, olha, se você tem deficiência de sabedoria, peça a Deus. Então, ele mostra a fonte da sabedoria. E onde nós devemos buscá-la em primeiro lugar? Em Deus. Peça, ele ensina a prática da oração. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. E se lhe é concedida, mas peça com fé. E ele diz, na sequência, dos versículos 9 a 11, ele diz que o crente que tem uma situação pobre, uma situação financeira difícil, ele não deve achar que sofrerá aquilo eternamente, mas aquilo também é passageiro. As circunstâncias da vida são passageiras, tanto para o pobre como para o rico. Então ele fala, entenda, ó pobre, a tua dignidade, que é muito maior do que qualquer riqueza que você possa ter. E assim, da mesma forma, o rico não pense que a dignidade está presa ou a sua maior riqueza é o seu tesouro financeiro, mas existe algo maior. Então isso é muito bonito quando a gente conversa com um irmão pobre, mais maduro, e você ouve da boca dele, ele dizer, meu irmão, ainda que eu tivesse todos os tesouros desse mundo, nada se compara aos tesouros que eu tenho lá na glória, que estão reservados para mim. Então, ele entende a sua situação, ele entende a sua dignidade diante de Deus. E ele diz, eu não abro mão da minha dignidade, não me corrompo por causa das riquezas, porque eu tenho riquezas infinitamente maiores reservadas para mim na glória. Por outro lado, é gostoso você conversar também com um irmão rico, e mesmo na sua riqueza ele diz, olha para tudo isso aqui, meu irmão, e você olha para tudo aquilo, e ele diz assim, pois é bastante? Eu vou dizer, é muito. E ele diz assim, pois é, isso para mim é insignificante. Eu tenho algo muito maior do que isso na glória. Então é gostoso você falar também com um irmão que tem posses, que é abastado, mas tem um coração humilde, e ele reconhece, isso aqui, meu irmão, um dia passa, isso tudo acaba, isso aqui eu não estou preso nessas coisas. Então isso é maravilhoso, a gente conversar com esse tipo de gente, irmãos maduros, isso a gente aprende com essas situações, tanto do pobre como do rico. E agora então, ele vai passar a tratar de outros assuntos. Ele já mostrou que não é pela intensidade das provações que sofremos e nem pelas circunstâncias financeiras que nós estamos passando que teremos ou não felicidade. O crente maduro tem pouca oscilação de ânimo. O crente maduro aprende que tendo pouco ou tendo muito, ele não está preso nessas coisas, ele não se baseia nessas coisas. Mas a sua alegria é muito mais elevada do que isso. Essa é a sabedoria que Deus nos dá. Então o crente maduro, ele não está preso nisso, é o alvo de Tiago, ensinar aos irmãos que eles amadureçam na fé, que eles compreendam essas verdades. Isso Paulo concorda com as palavras de Tiago, essas mesmas palavras que nós já estudamos no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, perdão. No capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, tanto na alegria quanto na riqueza que você tem agora, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa alegria não está depositada no que nós temos ou deixamos de ter. Só que nós só vamos compreender isso, meus irmãos, quando nós crescermos. Requer amadurecimento, requer busca de sabedoria e aplicação de sabedoria nas nossas vidas. Por isso é que Tiago diz que precisamos de sabedoria para perseverarmos. Eu acredito que a palavra que Tiago mais gosta, que Tiago mais utiliza na carta, é perseverança. Perseverar, permanecer constante, firme, na fé e na esperança futura.
tendo por motivo de alegria até mesmo as provações. Eu anseio por isso, irmãos. Ainda tem momentos que as provações ainda não são motivos de alegria para mim. Mas vamos buscando juntos sabedoria. Vamos caminhando até obtermos essa sabedoria. Vamos clamando a Deus por sabedoria, como Tiago nos tem ensinado. E agora, Tiago vai tratar da diferença entre duas coisas que, infelizmente, algumas versões bíblicas colocam na mesma situação. É a provação e a tentação. Tiago vai nos mostrar, mais uma vez, a importância da perseverança do crente nesse texto que nós lemos agora, de 12 a 18, do capítulo 1. Então vamos lá, primeira parte, a origem do pecado, versículos 12 a 15. Antes de falar propriamente sobre o texto, eu gostaria que nós pudéssemos estudar um pouco a diferença exatamente, o que é provação e tentação. Vamos tentar ver se a gente consegue aprender com Tiago. Então, e qual o uso correto, qual a aplicação, tanto de um como do outro termo, nessa passagem de Tiago, nessa seção aqui que nós estudamos. No grego, irmãos, para complicar um pouco mais a situação da gente, no grego, tanto a palavra provação como tentação são a mesma palavra, é a mesma palavra no grego. Peirasmos, ou peirazo, que está no versículo 13, que é tentado, é a mesma palavra grega de provações que você encontra no versículo 12. Então isso gera um pouco de confusão. Infelizmente, algumas traduções bíblicas colocaram toda esta seção aqui com a palavra tentação. Ela diz no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação. Eu não sei se é essa que você está usando, mas algumas versões traz isso. Ele traz tanto o termo no versículo 12, que seria provação, ele traz como tentação, e também no versículo 13, ele diz ao ser tentado. O que acontece aqui? Acontece que é um engano exegético que os teólogos chamam de transferência totalitária indevida. O que é que significa esse termo complexo aqui, complicado? É uma palavra que significa algo em uma passagem anterior na Bíblia, uma passagem na Bíblia, uma palavra significa X, e ela é colocada a significar a mesma coisa em todas as vezes que ela aparece na Bíblia. Ela é usada do mesmo jeito, em todas elas, em todas as passagens que ela aparece. Isso é um engano, e é algo que a gente precisa analisar. Então, para resolver esse problema, o que é que os estudiosos fizeram? Além de estudar os termos em grego, original, eles olharam o contexto da situação. Para resolver o problema, esse é o caminho mais correto. Vamos analisar o contexto. O que é que o escritor quis dizer com aquilo nessa passagem? Então, por exemplo, a tradução ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela tem esse equívoco. Ela traz no versículo 12 a palavra tentação e no versículo 13 também a palavra tentação. A versão ARA, ela já corrigiu isso. E ela coloca no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, como nós lemos agora. E no versículo 13 diz, ninguém ao ser tentado. Na ARA faz essa diferença. Então, nesses casos, os estudiosos resolveram, observando o contexto em que ela aparece em cada passagem, que realmente vai determinar o seu significado. Então, vamos lá, no versículo 12, Tiago está falando de provação. O que é provação? Neste caso aqui, como Tiago já ensinou nos versículos 2 a 4, são testes vindos das mãos de Deus. Provação ou prova são enviadas por Deus sobre seus filhos. E ela tem a função, a provação, ela tem o objetivo de extrair o melhor dos seus filhos. Este é o objetivo da provação que Deus envia sobre seus filhos. E Tiago vai
reafirmar isso no versículo 12. Porque não é com o objetivo de te reprovar que Deus manda provação sobre a sua vida. Ele diz, para que você seja aprovado. O alvo de Deus é que todo crente que passa pela provação que Ele mesmo envia pelas suas próprias mãos, é para que ele seja aprovado. O sentido aqui é como um fogo intenso que prova o ouro para eliminar o que não presta do ouro e expor as qualidades do ouro. E da mesma forma Deus faz com seus filhos, enviando provação para trazer de dentro de cada um dos seus filhos o que ele tem de melhor. Esse é o objetivo. Tiago afirma que Deus prova para aprovar os seus filhos. Ele nunca tem o sentido, Deus nunca manda uma aprovação sobre os seus filhos com o desejo de que ele caia em tentação. Não, Deus não manda. E nós vamos estudar daqui a pouco. Não podemos usar desculpas para dizer, como Adão, foi a mulher que tu me destes, e transferir. Nós não podemos fazer isso. Então, Tiago diz isso, ele afirma que Deus prova para aprovar os seus filhos. Ele diz que é feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Irmãos, encontramos aqui duas palavras, novamente, que têm a tradução grega numa única palavra. Ele afirma, no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta. E ele diz com perseverança. A palavra suportar e perseverar, no grego, também é a mesma palavra, hipomenô, que tem como sentido a tolerar, ser paciente, constante, é ficar firme. Esse é o objetivo, esse é o sentido melhor dessa palavra. Tiago faz uma dupla afirmação. Provavelmente ele quer dizer que é realmente para prestar atenção, que o crente precisa de perseverança e suporte, e suportar a provação. Por quê? Porque a provação é complicada. A prova, ela pode vir de maneira bastante intensa. Então, Tiago afirma que é necessário que o homem que passa pela provação e que é bem-aventurado, que ele suporte com perseverança. Então ele faz essa afirmação dupla, para que o homem fique firme, para que o homem não desista, para que não desanime. Lógico, vocês entendem, quando eu estou falando homem, eu estou falando genérico, eu estou falando o crente, o homem, o irmão, a irmã que passa por provação, ele deve perseverar, ele deve ficar firme. É isso que Tiago quer dizer. O que é que estava acontecendo então com os irmãos naquela época? Diversas provações. Então, Tiago tem o objetivo, mais uma vez, de escrever essa carta para que os irmãos permaneçam perseverantes e não desistam da fé, não desistam da sua carreira, não abandonem a vida da igreja e não cedam à tentação de abandonar a Deus e cair em pecado. É isso que ele quer dizer aqui. Então, ficar firme na provação leva o homem a ser aprovado. Deus, o nosso Pai, espera isso de cada um de nós, seus filhos legítimos. Ele espera, enviando a provação, que eu e você permaneçamos firmes, que nós não abandonemos a fé por qualquer coisinha, ou por qualquer coisona, que nós não abandonemos o Senhor por nada. E ele vai explicar por quê daqui a pouco. Então, ele diz que aquele que for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A aprovação tem esse sentido de aprovar, tem um galardão, mas a aprovação tem o objetivo de purificar o nosso coração, até que nós aprendamos a amar
a Deus acima de todas as coisas. É o que Deus pode tirar do coração do crente de melhor. É que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. Como é que nós ganhamos esse amor? Como é que esse amor cresce dentro de nós? Por meio de passardes por várias provações. A provação tem esse benefício. Vejam como ela é importante para nós. Eu vou adiantar uma pequena conclusão, mas eu digo para vocês, façam as pazes com a provação que você está tendo. Não chute ela para fora da sua porta. Ela tem um objetivo. Se ela não passou ainda, é porque ela não está completa. Mas ela vai concluir a obra dela. Isso para o teu bem, para o teu amadurecimento. E Tiago diz que existe uma coroa. É óbvio que ele não está falando que é uma coroa literalmente, ou não é um galardão físico. Mas a coroa, no lugar de galardão, ela diz que o galardão, ou seja, a coroa que este homem aprovado receberá, é a vida eterna. Em outras palavras, não é receber uma coroa da vida como se fosse uma coroa de ouro muito bonita, mas é receber a vida eterna como coroa, ou como galardão. É isso que Tiago quer dizer aqui. Agora, nos versículos 13 a 15, vamos ver então a diferença agora, que ele vai tratar da tentação. Qual a diferença entre provação e tentação? Ele diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago é muito claro em suas palavras aqui, é muito claro. Então, tentação, que ele diz agora, o homem, ninguém ao ser tentado, aqui o termo tentação, que é a mesma palavra no grego, peirasmos no grego, mas aqui ele tem um outro sentido. Na verdade, aqui tem outro sentido. É diferente de provação, que no caso da tentação, a tentação não vem das mãos de Deus. A tentação vem da corrupção do coração do homem, que transforma a provação que é boa em algo ruim, chamado tentação. É esse sentimento que vem do coração corrompido, do coração humano. Tiago ensina que a tentação vem de dentro do homem, de sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Diz no versículo 14, ela vem de dentro de nós, meu irmão. A tentação não vem de Deus. E digo mais, a tentação não vem do diabo. Apesar dele ser o tentador, ele pode colaborar, mas o sentimento vem do nosso coração, vem da nossa cobiça, vem do nosso interior, vem da nossa natureza, que ainda carregamos em nós, essa natureza caída. A tentação vem de dentro de nós, meus irmãos, vem da nossa própria cobiça. Por isso, o homem não deveria transferir a culpa de cair em tentação para Deus e nem para ninguém, como fez Adão. Se você analisa o capítulo 3 de Gênesis, você diz assim, olha só como nós aprendemos, né? Olha, Adão, quando Deus questiona ele e chega até Adão, Adão está escondido porque havia pecado, havia caído, havia comido do fruto proibido. E quando Deus chega no jardim para ter aquela comunhão prazerosa, quem sabe em todo final de tarde, Deus tinha comunhão com Adão e Eva. E naquele momento ele chega ali e ele pergunta, onde estás, Adão? E Adão diz, olha, eu estava nu e corri para me esconder, porque percebi que estava nu e fugi, e tive medo. E Deus pergunta para ele, mas quem disse que você está nu? Por acaso comestes do fruto proibido, que eu disse que não era para você comer? Qual é a resposta de Adão? A mulher que tu me destes por esposa, deu-me do fruto e eu comi. E a gente pensa assim, Adão transferiu para Eva. Não. Adão transferiu para Deus.
Ele diz assim: por que o Senhor me deu essa mulher, ó Deus? Estava tão bem sem ela aqui, sem ela eu não teria caído em pecado. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Para quem ele está transferindo, então, no fim das contas? Ele está transferindo para Deus. Todas as vezes que nós transferimos para outras pessoas ou para outras circunstâncias, quando nós caímos em pecado, nós estamos transferindo para Deus. Nós não estamos transferindo para as coisas ou pessoas, embora, é lógico, também esteja envolvido tudo isso. Mas aqui então nós não temos como transferir para ninguém. E Tiago diz: não adianta você querer transferir. Sabe por que não adianta você querer transferir? Por causa do próximo versículo. Ele diz que essa cobiça, no versículo 15, depois de haver concebido, o que é concebido? Ela engravidou. E essa gravidez dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, faz com que gera a morte. A cobiça gera e dá à luz ao pecado, e o pecado traz a morte. Irmãos, a prova de que nós não podemos transferir para ninguém a paternidade dos nossos filhos é o DNA dos nossos filhos. Você olha para o teu pecado e você fala assim: Deus, isso aqui a responsabilidade é tua, Senhor. Ou a responsabilidade é do fulano, é do ciclano. Mas Deus faz um exame de DNA e mostra o resultado para você e fala: não, você é o pai da criança. Você é o dono, você é o pai da criança. Essa criança tem a tua cara, você não percebeu ainda? Para que você transfere? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, a tentação é um sentimento humano caído diante das provas divinas. As provas são divinas. Deus envia as provas, mas dependendo de como eu encaro essas provas e reajo a essas provas, eu devo tomar cuidado com a tentação que é gerada no meu coração. Eu não posso transferir para Deus, porque o DNA está ali e é meu. Eu não posso transferir para ninguém. O pai não é Deus. É o homem que pecou por causa dos seus próprios desejos. Ele é o pai da criança. Tiago explica muito bem isso, com clareza, usando essa analogia da gestação, do nascimento de uma criança. E ele então mostra aqui, ele conclui dizendo no versículo 15, que se, no versículo 12, o galardão daquele que persevera, ou seja, que não cai em tentação, que persevera firme diante da provação, o galardão dele é a coroa da vida. Ele diz que o salário do pecado de quem é reprovado é a morte. Paulo concorda com isso. Se você abrir o texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Por isso que Tiago termina e diz: e depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é a coroa de quem foi reprovado, de quem está sendo reprovado. Esta gestação que Tiago menciona aqui, meus irmãos, esse processo é interessante, porque da mesma forma que uma criança não é concebida numa noite e na manhã seguinte ela nasce, não é assim que acontece. Quanto tempo gera? Quanto tempo demora na barriga da mamãe para o bebê vir à luz? 9 meses. Quanto tempo demora
para a tentação virar pecado? Um período. Dá tempo de fazer alguma coisa? Sim, dá. Tiago diz, há uma gestação, há um período, você está sendo tentado por coisas que você está trazendo à sua própria mente, ao seu próprio coração, você está alimentando alguma coisa dentro de você, é a sua cobiça. Agora, a tentação ainda não é que você caiu em pecado, você não caiu em tentação. Qual é a oração que nós encontramos? O Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Então há um período, a tentação ainda não é a consumação do pecado, não, a criança não nasceu. O que Tiago está entre linhas querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer assim, faça aborto, aborte. Este é o único aborto que é permitido e indicado pelo nosso médico dos médicos. Ele indica isso para mim e para você. Aborte esta criança que ela vai te levar à morte. Não permita que essa gestação continue. Aborte ela agora. Não alimente isso. Você está criando uma serpente que vai te picar um dia. É isso que Tiago está dizendo aqui. Irmãos, esse aborto é permitido e indicado por Deus. Vamos à segunda parte. Os irmãos entenderam a diferença entre provação e tentação? Acredito que a gente, ao longo da carta, vai aparecer mais algumas explicações a respeito disso. Mas aqui, Tiago já deixa bastante claro, não é mesmo? Qual a diferença? A aprovação Deus envia para que possamos ser aprovados. O objetivo de Deus é fazer com que nós sejamos aprovados. Entenda isso. A tentação vem de dentro de nós quando a aprovação é muito forte e nós somos tentados a abandonar ou a cair em tentação. Mas há chance de abortar esse pecado. Há chance de sair fora do pecado. E não dá para transferir para ninguém. Segunda parte, versículos 16 a 18. Agora, Tiago vai dizer sobre a origem do bem. Ele diz que não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago, o que você está querendo dizer com não vos enganeis? O que significa não vos enganeis? Eu acredito que Tiago, nesse versículo, ele quer dizer três coisas para nós. Não se deixe enganar. Primeiramente, porque Deus não tenta ninguém, como Tiago ensinou anteriormente. Primeira coisa, é como se fosse um reforço. Não se engane, porque em primeiro lugar, Deus não tenta ninguém. Aprendeu o que eu quis dizer? É isso que Tiago quer dizer. Ele está querendo trazer um reforço. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelo seu próprio coração. A tentação que existe em você é tua e é gerado dentro de você pela sua cobiça. Não se deixe enganar por qualquer outra explicação. Segundo lugar, não se deixe enganar, não vos enganeis, porque Deus concede boas dádivas, coisas boas e proveitosas aos seus filhos. E é o que ele vai falar agora. Em terceiro lugar, não vos enganeis, pois Deus não oscila. E ele vai explicar também agora. Deus não varia, como os homens variam conforme o seu humor. Nós variamos. Eu tenho variações. Se alguém me trata bem, eu também respondo com bondade, com generosidade, com graça, com simpatia. Mas a partir de outro momento, que aquela mesma pessoa se torna agressiva e não faz o que eu gosto e não faz o que eu quero, eu vario e eu passo a ser antipático. E todos nós agimos assim. O homem varia, oscila. E ele vai dizer, Deus não oscila. Deus tem um humor constante. Deus é soberano e ele não tem essa variante ou a variação
e não tem nenhuma oscilação de humor. É isso que ele vai dizer agora no versículo 17. Ele disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando ele diz aqui, Tiago diz que ele trata Deus como o Pai das luzes. O que ele quer dizer, Pai das luzes? Ele quer dizer o Criador de todo luzeiro que existe no universo. Deus é o Criador da luz. Deus é o autor da luz. Enquanto os luzeiros do universo podem brilhar um dia mais, outro dia menos lá nos céus, eles oscilam conforme as suas fases. Você pode ver as fases da lua, por exemplo, não é mesmo? Tem época que ela está minguante, outra época ela está crescente, outra época ela está nova, e outra hora ela está cheia. Enfim, ela varia. Tem noite que ela nem aparece direito e não clareia muito aqui na Terra. Já tem noite que parece dia, que ela está bastante clara. E ele está dizendo assim: por maiores que sejam para vocês, homens, os luzeiros nos céus, que você pode achar que eles não têm variação nenhuma. Eles têm sim. Mas existe alguém que não tem variação nenhuma. Ele não tem variação nenhuma, ele não oscila. Deus, o Pai das luzes, que dá boas dádivas aos seus filhos, dons perfeitos que são vindos lá do alto. Ele não tem essa variação e nem sombra de mudança. No finzinho do versículo 17, na versão NVI, diz assim que Deus não muda como sombras inconstantes. Porque as sombras mudam de lugar também, né? Então, elas variam. E ele diz: não tem variação em Deus. Tiago quer afirmar algo no caráter de Deus que ele quer inculcar nos seus irmãos. Qual é a palavra aqui? Perseverança. A palavra imutável, ela tem origem, ou melhor, a palavra perseverante tem origem na palavra, no termo de imutabilidade de Deus. A palavra perseverança vem da palavra que não muda, que fica firme e que não tem oscilação, que é o que Tiago ele quer que os seus irmãos aprendam. E isso vem do caráter do pai deles. Porque no próximo versículo ele vai dizer que segundo o seu querer, versículo 18, o querer de Deus, Ele nos gerou, ou seja, nós somos seus filhos, que têm a mesma essência, ou essência semelhante à de Deus. Nós somos gerados de Deus. Então ele quer dizer que esse Deus que não muda, gerou vocês, para serem firmes, tanto quanto Ele é firme. Obviamente, respeitando as nossas limitações, as diferenças aí de quantitativa e qualitativa entre Deus e homem. Nós temos que ter, é lógico, esse discernimento. Mas é isso que ele quer dizer aqui. Ele quer dizer que vocês foram gerados. Então, ele gerou, ele está fechando agora o argumento, Tiago, dizendo que Deus, pelo seu querer, Deus quis gerar seus filhos. Ele tem uma vontade soberana de gerar os seus filhos pelo seu próprio querer. Ele não foi induzido, pressionado por nada nem ninguém nesse universo para gerar a nós, seus eleitos. Ele quis gerar. Então, o argumento é de que Deus quer a aprovação dos seus filhos pelo fato de sua eleição soberana. Pelo seu querer ele nos elegeu e ele nos gerou pelo poder da sua palavra. Ele diz aqui, pelo poder pela palavra da verdade, que é o Evangelho. Pela palavra dele mesmo, pela palavra de Deus, ele nos gerou. Essa palavra é o Evangelho, é o poderoso Evangelho.
Para quê? Para que nós fôssemos salvos, e o objetivo maior de Deus é que todos sejam suas primícias. Então Deus quis nos gerar e efetivamente nos gerou pela sua palavra, e essa geração tem um objetivo para que sejamos as suas primícias. O que é que significa primícias? A palavra primícia não quer dizer somente a parte maior, mas quer dizer a melhor parte, a parte mais preciosa da criação de Deus. Primícias quer dizer a parte aprovada da criação de Deus. A igreja é o tesouro maior de Deus. O que é que Tiago quer dizer com isso? Tiago então quer dizer que a palavra de Deus também é fonte de sabedoria, que além de gerar o crente, capacita-o a ser aprovado nas provações. A palavra de Deus não só nos gerou pelo poder do Evangelho, mas ela continua nos dando poder, graça pela sua palavra, para que não caiamos em tentação. E assim sejamos as suas primícias. E por sermos as suas primícias, quer dizer que nós fomos aprovados por Deus. Fizeram uma conexão, irmãos? Dá para fazer essa conexão? Deus quis nos gerar, Ele nos gerou pela palavra, Ele nos deixa a palavra para que nós possamos tomar posse dela. Ele diz no versículo 5 que existe uma fonte de sabedoria, que é Deus, que nós devemos pedir para Deus sabedoria. E agora ele diz que existe uma segunda fonte, que também deve ser acoplada à primeira fonte, que nós devemos orar a Deus pedindo sabedoria. Ele diz que nós devemos conhecer a palavra de Deus, que é a segunda fonte de sabedoria, e com essas duas fontes de sabedoria, nós seremos as suas primícias, que nós então seremos aprovados. Nenhum crente vai ser aprovado ou se tornar primícia de Deus se não tiver uma vida constante de oração, buscando do alto sabedoria. E a palavra de Deus disse já para nós que Ele nos dá com generosidade e nada nos impropera. E Tiago quer dizer também que se nós não aprofundarmos o nosso conhecimento bíblico, nós não estudarmos a palavra de Deus que nos gerou, que nos mantém vivos, dessas duas fontes, oração e estudo da palavra, e se nós não fizermos isso, nós não seremos primícias das suas criaturas. Consequentemente, nós vamos ser tentados. E pior, nós vamos cair em tentação. Nós vamos cair em tentação. É o que Tiago quer dizer aqui. Então, Deus nos dá essa sabedoria, capacitando-nos a sermos aprovados nas provações. O que nós concluímos disso? Vamos, quem sabe, na conclusão. Eu acredito que se o pastor Nicodemos estivesse aqui, ele dizer assim, estou vendo várias sobrancelhas levantando, né? Talvez não por alguma dúvida sobre calvinismo ou alguma coisa semelhante, mas talvez dúvida por causa da colocação de Tiago. E olha, eu não sei como que Lutero teve coragem de dizer que a carta de Tiago é uma carta de palha, que parece que ela não tem muito conteúdo. Realmente, Lutero teve um ponto cego. Ele não enxergou direito a carta é realmente profunda. Ela é uma carta que tem conteúdo. A gente precisa muito de estudo, de graça, para poder compreender esses mistérios da palavra. Vamos tentar tirar alguma conclusão. Irmãos, nós acreditamos que Tiago traz inspiração para escrever essas verdades da vida de um patriarca. Se você pega o capítulo 5, versículo 11 dessa carta, Tiago diz que ele vai dar um exemplo de uma pessoa agora. Ele diz, capítulo 5, versículo 11, ele diz que eis que temos por felizes Tiago 5, 11.
Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência, que também aqui é a palavra perseverança, você pode substituir, sem problema nenhum. Tendes ouvido da perseverança de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Meus irmãos, eu acredito que Tiago foi inspirado pela vida de Jó. E a essência da carta, quando nós estudamos a carta de Tiago, você percebe que ela tem muito a ver com os livros de sapiência ou de sabedoria do Velho Testamento. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Alguns colocam até o livro de Salmos como livro de sabedoria, mas ele é mais poético do que sabedoria. Mas o livro de Jó é um deles, um dos livros que expressa sabedoria. E Tiago provavelmente era um leitor bastante assíduo do livro de Jó. Possivelmente. E eu acredito que ele está mencionando alguma coisa a respeito da vida de Jó. Se nós pudermos fazer uma análise bastante rápida do que o livro de Jó nos comunica, nós entendemos que essa reflexão que Tiago faz da vida de Jó é como se fosse auxiliar no preparo da carta de Tiago, e especialmente desse trecho que nós lemos. A conclusão é que Jó se manteve em sua dignidade mesmo nas maiores desgraças da vida. Você sabe muito bem o que aconteceu com Jó. Jó era um homem rico, mas a Bíblia não diz só isso. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. É isso que o livro de Jó começa a falar sobre Jó. Jó tinha essas características. Mas Jó sofreu danos terríveis, perdas terríveis. Ele perde seus filhos. E que filhos eram esses? Não eram qualquer tipo de filhos. Eram filhos que lhes davam prazer. Filhos que se reuniam periodicamente, um na casa do outro. Eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E periodicamente eles se revezavam, sem que Jó tivesse que fazer aquela graça toda. Olha, vamos reunir todo mundo lá em casa, é o único jeito dos filhos ficar juntos. Ele não precisava disso. Os filhos automaticamente se comunicavam entre eles, faziam suas festas, banquetes e comiam e bebiam juntos, e Jó olhava para aquilo e ele tinha prazer naquilo. Imagine quando a notícia chegou: os teus 10 filhos morreram hoje. A casa onde eles estavam, do filho primogênito, eles estavam fazendo uma festa, e soprou um vento do deserto fortíssimo, e caiu sobre todos eles, e todos eles morreram hoje. E o criado que veio trazer notícia disse: só eu sobrei. Antes disso, Jó já tinha recebido notícia, um outro servo veio e disse: olha, os ladrões vieram e roubaram todos os seus bois, aquela grande quantidade de bois que você tinha, e eles levaram embora e mataram todos os seus servos. E só eu sobrei para te trazer notícia. E depois já vinha outro na sequência, vieram os ladrões da mesma forma, roubaram todas as ovelhas e mataram todos os seus servos, só eu sobrei para te trazer notícia. E depois ainda veio outro e diz: os ladrões da mesma forma vieram, roubaram todos os seus camelos e mataram todos os seus servos, e só eu sobrei e vim te trazer essa notícia. E aí então chegou quarta, e a maior desgraça da vida de Jó. Eu vi quando caiu a casa sobre os seus 10 filhos. Eles estavam alegres, eles cantavam, eles dançavam, eles bebiam, eles comiam juntos, eles se abraçavam, Jó. Mas a casa caiu sobre eles. Todos eles morreram num único dia, Jó. E Jó, eu não queria trazer essa notícia para você, mas eu tenho que te falar, todos eles morreram.
Que pai aguenta isso? A palavra de Deus diz que Jó não pecou com seus lábios, ele tirou sua roupa, ele rasgou sua capa, ele se prostrou no chão e ele disse: sim, é o Senhor. Nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jó manteve sua integridade. Alguns estudiosos querem achar o pecado de Jó. Vai, analisa a carta inteira. Deus já falou que ele não tem pecado nenhum. Analisa o capítulo 42. Ele mesmo se repreende a si mesmo. Mas ele diz assim: eu fui tolo, eu bato na minha boca, eu me prostro no pó e na cinza, porque eu falei o que não devia. No capítulo 42, Jó diz: agora eu sei que nenhum dos teus planos é frustrado, ó Deus. Eu me arrependo no pó e na cinza do que eu falei. Falei do que não devia e do que não conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Eu vejo o Senhor no meio da provação que o Senhor me está permitindo passar. E o que Jó guarda no seu coração? A maior de todas as lições. Agora ele conhece Deus. E o que ele escreve no capítulo 19? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. É isso que Jó guarda no coração, por causa da provação que ele passou. Ele não cedeu na provação. Ele não caiu em pecado. Quem sabe Tiago analisa aquela carta, chora com Jó. Ele diz assim: eu preciso ensinar isso para os meus irmãos. Tem gente passando por provação também. Eu preciso contar isso para eles. Se eu não contar isso para eles, eles podem facilmente ser tentados a abandonar esse Deus maravilhoso. E Jó então aprende com tudo isso a amar mais ainda o seu Redentor que vive. Jó aprende na provação. Não há outro livro que fala de provação mais do que o livro de Jó na Bíblia. Não há outro livro. Se você está passando por provação e está tentado a abandonar o Senhor, tentado a cair em tentação, tentado a abandonar sua fé, tentado a abandonar esse pequeno rebanho, leia o livro de Jó. Você vai ver que a tua provação é pequena. Aprenda com o professor Jó a paciência em meio às provações. Acredito que essa é a essência desses poucos versículos de Tiago, olhando para a vida de Jó. Então, em segundo lugar, faça as pazes com sua provação, meu irmão, minha irmã. Faça as pazes com a sua provação que você está passando hoje. Não reclame dela, pois ela poderá trazer para fora de você mesmo o que você tem de melhor. Eu oro por isso, meu irmão, para que cada um de nós sofra a provação com perseverança, para que você e eu sejamos aprovados. Que o mundo possa ver em nós que nós passamos por provação, sim, mas nós não abandonamos o Senhor. Nós não trocamos esse período de provação, porque eu creio que existe uma coroa maravilhosa reservada para todos aqueles que o amam. Essa provação pode trazer o melhor de dentro de você. O que é o melhor de dentro de você? É você aprender a amar a Deus ainda mais. Quer melhor coisa do que isso? Não precisa. Esse é o ponto preciso, como se fosse aquele ponto da massa de um bolo. Não precisa mais nada, está perfeito. Esse é o ponto, é só pôr para assar que ele está perfeito. Quando nós aprendemos a amar o Senhor, esse é o ponto que nós precisamos chegar.
Terceiro lugar, esse ensino de Tiago não é um princípio para que você nunca peque. Não é, meu irmão. Se você pensa que Tiago escreveu isso aqui para que você nunca peque, até certo ponto você tem razão. Todos os nossos irmãos mais velhos que nos amam querem que nós nunca caiamos em tentação. Da mesma forma que João escreve o capítulo 1 da sua carta, capítulo 2 de 1 João, ele começa dizendo: essas coisas, meus filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Porém, se algum de vós pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Então, o que Tiago quer ensinar com essa carta? Se não é um princípio para que você nunca peque. Lógico, em primeiro lugar, porque isso é impossível. É impossível que pecadores, mesmo crentes, nunca pequem. É impossível. Então, por que Tiago escreve isso? Esse ensino, é um ensino para que você nunca transfira a culpa para ninguém. Esse é o objetivo desse trecho. É um ensino para que você se responsabilize pelos seus próprios pecados. Os assuma, se arrependa, confesse e mude de direção. Deus quer isso dos seus filhos. Olha o exemplo de Davi. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele nunca pecou? Não. Porque quando a palavra de Deus na boca dos profetas que chegavam ao seu conhecimento, ele se arrependia. Quando ele é confrontado pelo pecado, alguém contava para ele, aquilo doía no coração dele, Davi se arrependia. Davi deixava o pecado, confessava o pecado. É por isso que Tiago escreve esse trecho, para que você mude de direção. Agora, não brinque com o pecado. Eu temo pela vida de muitos jovens que você vê por aí afastados da igreja. Eu temo porque estão brincando com Deus. Eu temo porque estão afastados. Se nós recebêssemos ao menos uma notícia, olha, eles não se sentem mais bem de ficar congregando com vocês. Tudo bem, meu irmão, aqui não é o melhor lugar, eu sei. Somos todos falhos, pecadores, aqui não é um lugar muito simpático. Aqui não é o melhor lugar do mundo. Devem haver, e eu creio muito, que há muitas igrejas infinitamente, bem melhores do que a nossa. Vá para esse lugar então, meu amado. Mas não brinque com o pecado. Eu temo pela morte dessas pessoas. Porque se a morte chegar, irmãos, não tem mais nada a ser feito. Não tem mais nada a ser feito. A palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. De arrependimento. De uma volta para Deus. Eu temo pela vida de pessoas que a gente liga, tenta marcar para conversar, irmão, por que você está afastado? O que está acontecendo? Eu estou à tua disposição. Ah, tá bom, eu vou marcar. Ah, está muito corrido, tem muito trabalho. Ah, tem muita coisa, faculdade, é isso, é aquilo, não sei o quê. Eu não salvo ninguém. Nenhum homem salva ninguém. Mas nós nos ajudamos mutuamente, como o Tiago fez conosco aqui. Nós podemos fazer uns com os outros. Meu irmão, o que está acontecendo que você não vai na igreja? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Ela te dá vida, ela te salva. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar para Deus. Ninguém amarra coleira no pescoço do irmão e puxa para a igreja. Não. Mas nós nos exortamos mutuamente e por causa da exortação de irmãos que me amam, é que eu estou aqui ainda de pé. Por causa do amor desses irmãos. Mas os irmãos não me dão espaço, não nos dão espaço. Eu temo por essas vidas. Quarto lugar, Deus continua com o seu bom propósito eterno de querer o bem de seus filhos.
ou que sejam aprovados. Deus nunca varia. Então, se eu ou você cairmos em pecado, não diga, eu fui tentado por Deus. Não. Deus quis a minha aprovação. Eu é que não quis ser aprovado. Eu é que quis cair em pecado. Eu é que deixei a tentação ganhar força dentro de mim, gerar essa criança dentro de mim e fazer nascer o pecado de dentro de mim. O DNA é meu. Deus continua com as mesmas boas intenções a respeito dos seus filhos. Em último lugar, você foi gerado e capacitado por Deus para ser aprovado. Se você não acredita nisso, peça para Deus que abra a sua cabeça, o seu entendimento, e deixe isso entrar para dentro de você. Você foi gerado e capacitado por Deus para ser aprovado e não reprovado. Então, nunca diga, não consegui me livrar da tentação que foi mais forte do que eu. Não diga isso, meu irmão. Abra comigo o último texto e vamos encerrar. 1 Coríntios, capítulo 10. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 10, versículo 13. Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, tem mais. Além de não ser tentações maiores do que as nossas forças, diz a palavra de Deus que, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, ou ficar firmes, ou perseverar, para ser aprovado, para não cair em tentação, para não cair em pecado. Aquele que está num prostíbulo, a porta de saída nunca está trancada. Ele pode sair correndo de lá. A porta do bar, onde ele entra para encher a cara, nunca está fechada. Sempre dá para ele sair correndo de lá. A porta de qualquer lugar que você pensa que a tentação é muito grande, nunca está trancada. O livramento aqui significa escape. Há uma forma de sair fora, de cair fora daquele momento. Então, quando você cair, não transfira para ninguém. Melhor coisa é assumir o seu pecado. Mas Deus queira que não chegue nesse ponto e que você se livre pela porta que Deus deixa aberta para você. É Deus que deixa essa porta aberta para você sair fora. Saia fora. Rápido. Senão a criança vai nascer e pode te levar à morte. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pela exortação de Tiago. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina verdades preciosas, porque o Senhor tem um bom propósito para com cada um dos Seus filhos de sermos Suas primícias. Senhor, revela isso para nós, a grandeza, Senhor, o tesouro de nós sermos as Suas primícias. Senhor, como isso é precioso. Senhor, isso é mais valioso do que minutos de uma relação sexual ilícita. Senhor, isso é mais precioso do que experimentarmos uma embriaguez
por mais saborosa que seja, isso é mais precioso do que nós provarmos qualquer prazer deste mundo. É sermos tuas primícias, nós recebermos a aprovação de Deus. Senhor, abre o nosso entendimento para isso. Senhor, visita os corações dos nossos irmãos e irmãs que estão afastados. Senhor, faz cair um profundo arrependimento em seus corações, como o Senhor fez com o filho pródigo. Porque nós não temos poder sobre essas vidas, mas o Senhor os gerou pela palavra do teu poder. Senhor, que essa palavra pese nos seus corações para que eles se arrependam e voltem para os teus braços. Por favor, Senhor, opera isso nos nossos irmãos que estão afastados e em nós, para que não caiamos em tentação. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Nós te pedimos tudo isso pela tua graça, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.